Família, atenção, muita atenção para essa notícia que acaba de sair agora. Donald Trump toma uma grande decisão após a prisão do presidente Jair Messias Bolsonaro. E isso pode mudar tudo. O pior está por vir. Lembra que Donald Trump meteu 50% de sanção aqui no Brasil? Pois é. Muitos aí falaram que o Trump mudou de ideia porque agora ele tirou a sanção. Não, meu amigo, não é isso. O jogo virou. As consequências serão danosas. Nós temos aqui informações privilegiadas que a grande mídia não mostra a você. Então chama todo mundo para a live aí, família. Compartilha essa live com o máximo de pessoas possível. Estamos ao vivo em busca da verdade dos fatos na velocidade da web. Então é importante você dar o like, você compartilhar, você se inscrever aqui no canal para nos ajudar. Já vamos direto ao ponto aqui, porque essa notícia é grave. É o ultimato de Donald Trump. Antes da início aí, se você puder, nos ajude aqui no canal com qualquer valor através do Pix que está aí embaixo, beleza? E se inscreva aqui também para não nos perder. Tem um monte, tem uma enxurrada de militonto que fica me mandando Pix de 13 centavos aí. Vão dar um tapa na boca desses militontos, vão dar um cala-boca nesses militontos. Manda aí para nós aí qualquer valor, R$22, R$10, qualquer valor, e vamos direto a essa notícia bombástica que acaba de sair aqui agora. Já dá o like, curte, comenta, compartilha e inscreva-se aí de onde você está me assistindo nesse domingo. Vamos lá. Uma vez, os Estados Unidos agora, para além de sanções, vai vir com tudo para cima do Brasil? Eu não tenho dúvida não, tá? Isso deve agravar ainda mais a relação entre Brasil e Estados Unidos? Com essa decretação da prisão do Bolsonaro, pode reacender o interesse do Trump ou dos Estados Unidos pelas nossas liberdades. E ele classificou a prisão do Bolsonaro como uma volta à caça às bruxas. Importante que ele diga uma volta, porque isso mostra que talvez tivesse um certo distanciamento em relação aos Estados Unidos e agora eles voltam a estar atentos. Também classificou isso como um insulto ao Trump, Olha, é algo que ele pessoalizou, portanto, no Trump. Também mencionou... Meus amigos e irmãos patriotas, prestem muita atenção no que eu vou mostrar agora. Pode mudar tudo nos próximos dias e o Brasil pode estar no meio de uma grande tempestade com os Estados Unidos. Verdade. Trump já recebeu informações sobre tudo o que aconteceu hoje com Bolsonaro. Segundo fontes, isso vai custar muito caro para o Brasil. E Trump não está para brincadeira, já mandou seu porta-voz enviar um duro recado ao Brasil e quer respostas. Imagina só o turbilhão que Lula e Alexandre de Moraes colocaram ao Brasil com essa sede insana de poder. But have they found him guilty? No. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil. And he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him. President Bolsonaro is a good man. I've gotten to know a lot of prime ministers and presidents and kings and queens. And I know him, and I'm pretty good at this. President Bolsonaro is not a dishonest man. He loves the people of Brazil. He fought hard for the people of Brazil. He negotiated trade deals against me for the people of Brazil. And he was very tough. And he was tough because he wanted to do a good deal for his country. He was not a dishonest man. And I believe it's a witch hunt, and it shouldn't be happening. And it's not that I know him that guy. Look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. And I know him as a representative of millions of people, Brazilians. They're great people.
and he loves the country, and he fought hard for those people, and they want to put him in jail. And I think that's a witch hunt, and I think it's very unfortunate. Força perante o mundo com uma simples vigília. Mais uma vez, para pedir pela saúde do meu pai. Eu não sei como é que ele está agora na cadeira da Polícia Federal. Se acontecer alguma coisa com meu pai, Alexandre de Moraes, a culpa é sua. Se o meu pai morrer lá dentro, a culpa é sua. Como já aconteceu com o Fiazão. Pediu várias vezes para fazer tratamento médico. Você devia estar achando que era alguma desculpa para sair do presídio. E ele morreu dentro da cadeia, dentro do cárcere, sob o poder do Estado, por causa da sua falta de ação. É isso que você quer fazer com meu pai também? Você quer matar o Bolsonaro, Alexandre de Moraes? Vamos lembrar o que o Bolsonaro é e o que está acontecendo com ele nesse exato momento. Se o Bolsonaro morre em 2018 com a facada, os votos iriam para o Ciro? Não. Os votos iriam para o Lula? Não. Os votos iriam para o Alckmin. Se o Bolsonaro, preso agora, morrer, ele não vai... Quem está querendo matar o Bolsonaro nesse exato momento, porque isso aqui é uma tentativa de assassinato que estão fazendo com o Bolsonaro, o que está acontecendo hoje a gente precisa deixar claro, não é pedido de prisão, tá? É um sequestro com tentativa de assassinato. Vamos dar nome aos bois. Tá? Sequestro com tentativa de assassinato. É isso que aconteceu hoje, tá? A argumentação da petição do Alexandre de Moraes dizia o quê, Marco? Você é advogado, tá? O que a petição diz? Que o argumento frágil ali, né? Na verdade, todos os argumentos são frágeis, mas ele inicia dizendo que há um problema na... Onde? Na tornozeleira. Certo? Certo, Marco? Certo, perfeito. Meia-noite. Coloca a imagem na tela aí, produção. Coloca a imagem na tela. Só tem um problema. No dia 21, que foi ontem, já tinha o pedido da prisão preventiva. A tornozeleira surgiu como subterfúgio em cima da hora. Bom dia. De última hora! De última hora. Alan, eles iam usar o contexto do ramagem. Eles estavam construindo só esse pilar de argumentação. Eles iam usar só o ramagem. Então, aí ele usou aquele argumento pífio da proximidade com a embaixada. Gente, vamos deixar claro uma coisa. Aqui já seria o suficiente, Marco, que nós estivéssemos lutando pela vida de um inocente. A indignação brasileira, ela já deveria ser enorme pela luta de um cidadão inocente, para não permitir mais acontecer o que aconteceu com o Clezão. Isso por si só já seria suficiente para o Brasil estar parado, revoltado, todo mundo na rua. Nenhum político... Olha, eu vou te falar bem sério, Marco. Se eu ouvir mais um político falando de eleição, eu vou mandar tomar no cu na hora. É isso aí. Sério, não tem o que fazer. Agora é luta pela sobrevivência. Não tem... Olha o estado de coisas que a gente está vivendo. Então, o que acontece? Nós estamos diante de uma situação onde o brasileiro, e o Bolsonaro é o símbolo disso, tá? É o símbolo máximo disso. O brasileiro virou joguete na mão de Lula e Temer. É o que está em jogo agora. Nós viramos joguete na mão de dois polos de poder. É o Temer e o Lula. Marcão, você viu o Lula falar com o Trump sobre Magnitsky, sobre ministros do STF? Ele foi falar de quê? De taxação. Ele está preocupado com a eleição. O STF já viu que o Lula lavou as mãos. O problema é meu, não. Se vira aí vocês. Vocês aí que estão fazendo essa decisão do judiciário. Eu gostei pra caralho da decisão de vocês. Mas, olha, a decisão de vocês aí, ó. Se vira aí. O Bolsonaro é o símbolo do povo brasileiro, que hoje virou apenas uma moeda de troca entre dois poderes. Você tem alguém que pode bater, é o governo americano. A presença do Gerald Ford na Venezuela é a presença técnica de captação de qualquer comunicação que ocorra naquela região. Então, Pará, Amazônia, Venezuela, as Guianas, Suriname, Colômbia, aquela parte toda ali do norte da América do Sul está tecnicamente sendo sugada pelo Gerald Ford. Aí eu te pergunto, você que está em casa, há dificuldade de encontrar Lula, Comando Vermelho, PCC, Hamas, Hezbollah nas comunicações de aviões com drogas? Presta atenção, gente. Comunicação interna, Presta atenção. AK-47. É difícil encontrar Lula. Quando eu falo Lula, é governo brasileiro, Palácio do Planalto, ministros de Lula, políticos ligados a Lula, como Davi Alcolumbre. Quando eu falo Lula, é esse o contexto que eu estou dizendo. É o poder executivo como um todo, fora os seus satélites, narcotraficantes e políticos.
Pessoal, preste atenção que ele vai falar da decisão do Trump. Fica até o final. Tem gente que chega na live, não dá o like, sai sem entender nada, falando que é fake news. Fica até o final. É urgente isso aqui. Pedras preciosas sendo roubadas, traficadas, drogas. Quando eu falo Lula, é governo brasileiro, Palácio do Planalto, ministros de Lula, políticos ligados a Lula, como Davi Alcolumbre. Quando eu falo Lula, é esse o contexto que eu estou dizendo. É o poder executivo como um todo, fora os seus satélites, narcotraficantes e políticos. Pedras preciosas sendo roubadas, traficadas, droga sendo traficada. Vai ser difícil para o governo americano pegar digital. Quando eu falo pegar digital, é pegar a prova material para poder provar que Lula é narcotraficante. Vai ser difícil para o Gerald Ford? Não. O Bolsonaro virou esse símbolo hoje. Hoje, eu queria muito me comunicar, não é com o apoiador do Bolsonaro. O apoiador do Bolsonaro, ele já sabe que é ilegal, é inconstitucional, inadmissível, intolerável, inaceitável. Eu preciso hoje me comunicar não com o apoiador do Bolsonaro. Eu preciso me comunicar com aquelas pessoas que não entenderam o que está acontecendo no Brasil. Que não importa o que seja necessário fazer, será feito para favorecimento desses dois grupos, desses dois blocos de poder que existem hoje no Brasil. Olha isso aqui, Marco, em detalhe comigo. Olha isso. Muitas pessoas estão... O texto da decisão não é apenas frágil, Moraes, tá? É uma afronta à justiça e à inteligência. Um libelo de autoritarismo, onde cada palavra trai a malícia e a ilegalidade dos argumentos. Ao desnudarmos os trechos literais da petição, o que aparece é uma teia de especulações infundadas, um show de suposições e uma completa ausência de qualquer base factual, revelando a farsa por trás da suposta legalidade. Então vamos lá. Aspas. Utilização de manifestações populares criminosas para criar instabilidade e tensão social. Altíssimo risco para a efetividade da prisão domiciliar, considerando o contexto fático. A informação constata a intenção de romper a tornozeleira eletrônica. Distância de apenas 13 quilômetros da Embaixada dos Estados Unidos. Gente, isso aqui é um absurdo. Porque, vamos lá, a análise do documento não revela lacunas, mas sim a escancarada arbitrariedade de uma decisão que tripudia sobre o direito, sem sequer disfarçar a ausência total de provas concretas de qualquer violação ou risco. É um atentado à justiça, uma afronta à dignidade humana. Isso aqui é material nosso, tá? Da timeline, exclusivo da timeline, isso aqui não é Globo, não é nada. E aí, ele não tem, como eu já disse anteriormente no início do programa, descrição técnica, tá? Ausência total de dados sobre a duração, causa e contexto da suposta tentativa de remoção, que é um absurdo, né? Tentativa de remoção. Já falamos aqui da questão de fuga, que é um absurdo. A alegação de ação de fuga é uma invenção bem macabra, tá, do Alexandre de Moraes. Não é um único ato concreto. Então não tem nada. Ah, ele tem uma conversa, ele tem um telefonema, ele tem uma rota que pegaram de papelzinho e voou com vento e foi parar no portão onde estava a PF, eles viram lá que tinha uma tentativa de evasão. Gente, isso aqui é fabricação de crime. Fabricação de crime. O que eu estou tentando explicar para você que está em casa nos assistindo é o seguinte: o Moraes está inventando um crime para colocar o cara na cadeia de um outro, né, fundamentando-se de um outro crime que ele também inventou para colocar o Bolsonaro na cadeia. E o Martin De Luca, o advogado americano, né, do Rumble e da Trump Media Group, colocou uma outra mensagem que eu queria ler aqui para vocês relacionada a isso. Tá? Ele botou aqui, ó: Moraes acabou de explodir a diplomacia de Lula. Lula e Alckmin têm trabalhado há meses tentando estabilizar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Eles sabem que o Brasil está em uma corda bamba com o Donald Trump. E eles finalmente receberam o primeiro sinal de boa vontade ontem. Na manhã seguinte, Moraes torpedeia todo o esforço diplomático com uma decisão, exatamente o tipo de excesso que desencadeou a crise em primeiro lugar. Enquanto a equipe de Lula tenta desesperadamente reconstruir confiança com os Estados Unidos, Moraes está fazendo todo o possível para provar por que foi sancionado em primeiro lugar. Se o Brasil quer credibilidade no exterior, talvez comece arrumando a própria casa, porque agora um homem está desfazendo o trabalho de todos os outros em tempo real. O que está em jogo agora é o seguinte: como o Lula lavou a mão com relação aos ministros do STF, né, em toda a tentativa de comunicação dele com o Trump, agora o STF está virando e falando assim: então beleza. Eu falei que com o desenrolar das coisas a gente saberia quem é que estava por trás da operação contra o Banco Master. Porque no Brasil não basta você ser criminoso. No Brasil você pode fazer qualquer pessoa virar criminosa, se você quiser. Né? Recebeu doação.
Pagou imposto sobre doação? Não, pronto. Acabou. Tua vida acabou. Acabou. No Brasil, você tem as regulações, né, regulamentações. Se você tem um restaurante, seu restaurante não tem a quantidade de extintores que deveria de ter, que toda hora muda, pronto, você está violando. Agora aí, pessoal, eu recebi um Pix aqui, eu vou agradecer aqui. Vou agradecer, acabei de receber um Pix. Olha lá. Olha lá. Não dá, pessoal, não dá. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha se tem cabimento um trem desse aqui, ó, um petista, olha aí. Mandou aqui agora, de novo, 13 centavos. Para com isso, gente. Pelo amor de Deus. 13 centavos? Não dá, não dá. Não dá para continuar. Mas eu não vou desistir, não. Não vou desistir. Hoje eu acordei cedo, 10 horas, pleno domingo, para trazer informação. Petista mandando. Já é o 30º Pix de 13 centavos. Me ajuda aí, pessoal. Vamos dar um cala-boca nesses esquerdopata aí, ó. Não dá, pessoal. Essa tal de Leia aqui, ó, toda hora. É todo dia esse militonto tá mandando aqui Pix aqui pra mim, ó. Olha lá. Olha lá. Ah, não dá não, família. Assim não dá. Vou continuar aqui. É difícil demais, pô. É difícil demais. Acordei cedo hoje, em pleno domingo, 10 horas, pra vir trazer informação. Tá aí o militonto mandando Pix aí, de 13 centavos. Não, pronto. Acabou. Tua vida acabou. Acabou. No Brasil, você tem as regulações, né, regulamentações. Se você tem um restaurante, seu restaurante não tem a quantidade de extintores que deveria de ter, que toda hora muda, pronto, você está violando. Isso tudo são trechos da manifestação de Martin de Luca, tá? E um insulto inaceitável à soberania à administração Trump. Esse ponto aqui, meu irmão, eu quero que vocês prestem muita atenção. A interpretação de que mencionar a embaixada dos Estados Unidos configura uma afronta direta e ultrajante a Donald Trump e Marco Rubio, revelando um viés político e a diplomacia irresponsável por trás da decisão. E, óbvio, o timing político e suspeito, a retaliação e abuso de poder. A decisão estrategicamente cronometrada, horas após os Estados Unidos reduzirem tarifas contra o Brasil, não pode ser vista senão como uma flagrante retaliação política e um escancarado abuso de poder, desrespeitando o direito internacional e a boa-fé nas relações entre nações. Ou seja, Alexandre de Moraes, ele quer afrontar os Estados Unidos mais uma vez. Ele jogou no chão a boa-fé dos Estados Unidos, uma tentativa de normalizar as relações, já complicadas por causa dele. Ele faz um escárnio com essa prisão preventiva insustentável. A reação, né, círculos influentes próximos a Trump interpretam a decisão como uma provocação direta e uma afronta calculada à soberania e boa-fé americanas. E, óbvio, nós teremos consequências danosas. Esse episódio confirma a percepção internacional de perseguição política e desrespeito à lei no Brasil, com potencial de retaliação severa. Isso é insulto institucional, sabotagem política e risco iminente de novas sanções. Eu preciso dizer, Marco, que os Estados Unidos agora, para além de sanções, vai vir com tudo para cima do Brasil? Eu não tenho dúvida não, tá? A minha dúvida é se os políticos brasileiros estão prontos para querer guerrear contra o PT e o Foro de São Paulo. E guerrear aqui, vamos deixar claro para não ter nenhuma interpretação idiota, ninguém está falando de pegar em AK-47, fazer cosplay de Comando Vermelho. Né? Só para deixar claro. Todos nós assistimos hoje à prisão preventiva de Bolsonaro. Ele foi levado à Polícia Federal, está na superintendência da Polícia Federal em Brasília, e a questão que fica agora, eu acho que pode ser dividida em duas. Primeiro, onde ele vai cumprir essa prisão? E no vídeo de hoje, a pergunta que eu vou responder é: como ficam os Estados Unidos nessa história? Qual vai ser a reação do país norte-americano e do Trump a tudo isso? Muito bem, eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito e vou conversar. Preste atenção que ele vai trazer informação aqui precisa e contundente, tá, família? Preste muita atenção. Eu tenho que mostrar aqui que agora eu tô escancarando é o nome. Tal de José aí, ó. Josué de Assis mandou aí 1 centavo. Tem lógica um trem desse? Eu tenho que mostrar aqui, família.
Porque isso aqui, ele mandou assim, ó, Barba Ruiva, esse 1 centavo é para você desanimar e parar de fazer live. Olha aí, 1 centavo mandando aqui. Eu não vou desanimar não, porque existe patriotas do bem que vão mandar, aí manda aí 22 centavos, ó, 22 reais, para mim dar um tapa na cara desses militontos que estão mandando. Eu não tô pedindo esmola aqui não, pessoal, é só quem puder ajudar. Se você não pode ajudar, guarda esse dinheiro aí para você comprar ovo ou abóbora, né? Porque o ovo tá caro, né? Então guarda para você comprar o ovo aí. Mandei o Pix, é pouco, mas de coração. Gratidão, minha querida. Gratidão, é bem-vindo, é bem-vindo. Qualquer valor é bem-vindo, gratidão. Vamos ouvir, continuar. Conversar com vocês sobre esse assunto. O Martin de Luca, todo mundo sabe, é o advogado do Trump e tem sido uma espécie de porta-voz informal do Trump e até mesmo das relações dos Estados Unidos políticas conosco, com o Brasil. E ele classificou a prisão do Bolsonaro como uma volta à caça às bruxas. Importante que ele diga uma volta, porque isso mostra que talvez tivesse um certo distanciamento em relação aos Estados Unidos e agora eles voltam a estar atentos. Também classificou isso como um insulto ao Trump, Olha, é algo que ele pessoalizou, portanto, no Trump. Também mencionou que foi um ato de má fé, não é pequena não é pequeno o adjetivo, má fé, é um ato de má fé. E também desrespeito, esses foram os termos usados, insulto, caça às bruxas, desafio, má fé e desrespeito, os termos, as expressões usadas para qualificar o que ele entende que isso seja, ou que isso esteja contido nessa decisão do Moraes em relação ao Trump. E por que ele disse isso? Tem 2 pontos que são importantes. O primeiro é que a decisão do Moraes, ela não é apenas só uma questão de não me agrada porque o Trump gosta do Bolsonaro. Não é só isso. Não é só isso. Ele diz também, e acertadamente, que dizer que havia um risco de fuga porque a embaixada dos Estados Unidos era próxima da casa do Bolsonaro é uma espécie de acusação. É uma acusação indireta aos Estados Unidos. E, de fato, quer dizer, é como se então os Estados Unidos estivessem ali mancomunados, tramando uma fuga. Quer dizer, acusar um país disso é seríssimo. E está correto os Estados Unidos ao fazerem a leitura de que isso é uma acusação, porque não havia nenhum indício de fuga do Bolsonaro. Então, ao acusar o Bolsonaro de uma possível fuga, acaba acusando também o Moraes a embaixada norte-americana. E isso é, sem dúvida, um ato de má-fé e de desrespeito mesmo aos Estados Unidos. E o outro ponto é o de que isso tudo está acontecendo um dia depois das tarifas serem zeradas para alguns produtos agrícolas brasileiros pelos Estados Unidos. Um dia depois. E o Martin de Luca menciona esse fato. Quer dizer, é uma espécie, então, de provocação, de desafio do Moraes ao Trump, aos Estados Unidos. Eles vão lá, zeram as tarifas e no dia seguinte prende-se aqui o Bolsonaro. Então mostra um total desprezo pelo gesto do Trump de zerar as tarifas. Essa é a leitura do Martin de Luca e está corretíssima, é verdade, é mesmo um desrespeito, é mesmo uma provocação e muito provavelmente o Moraes fez isso de propósito. A Magnitsky estava meio em banho-maria, as tarifas estavam zeradas. Pode ser que agora, com a prisão do Bolsonaro, reacenda-se o interesse do Trump pela política brasileira. Pode ser que tudo isso crie uma labareda política entre Estados Unidos e Brasil. E quem sabe a Magnitsky venha com mais efetividade em relação aos ministros e as tarifas até mesmo voltem ao momento anterior, quando nós estávamos punidos por elas. Vamos aguardar, mas não é pouca coisa a menção a caça às bruxas, desafio, provocação, má-fé e desrespeito. Essa decisão do Moraes, pelo visto, não vai ficar barato para Trump e para os Estados Unidos.
Indo agora até para uma análise mais política, até geopolítica agora, né? Mas sabemos que você, além de um excelente advogado, é também um excelente comentarista político. Gostaria de ver o que você acredita que deve acontecer daqui para frente. A gente sabe que isso aí é um avanço, é uma escalada na perseguição política no país. Lá atrás, em julho, a Donald Trump, quando anunciou o tarifaço aqui ao Brasil, deixou bem claro que a motivação era política. E apesar dessa revisão nessa semana, também ficou claro que essa revisão foi uma questão econômica. Isso deve agravar ainda mais a relação entre Brasil e Estados Unidos? Olha, é interessante essa questão, Mari, porque é o seguinte, eu senti até que, justamente porque os Estados Unidos se dedicaram a uma questão comercial, nessa redução das tarifas, a minha leitura foi mais ou menos o seguinte, os Estados Unidos olharam para a questão e falaram assim, bom, como vocês não têm mesmo como discutir politicamente, como não vai acontecer essa discussão, como o Mauro Vieira não tem a moeda negocial das liberdades, as liberdades elas estão nas mãos do STF muito mais do que nas mãos do governo Lula, o governo Lula está mais nas mãos do STF e o STF é que está com as liberdades nas mãos. Então vamos discutir a questão comercial porque não dá para eu ficar preso com isso a vida toda. Então a minha leitura foi mais do que um recuo do Trump, foi uma desistência de negociar as questões políticas que inicialmente ele desejava negociar, que eram as nossas liberdades que estão sequestradas há 6 anos e meio, desde o início dos inquéritos das fake news. Eu acredito que essa, entre aspas, aqui, desistência ou possível desistência do Trump, com essa decretação da prisão do Bolsonaro, pode reacender o interesse do Trump ou dos Estados Unidos pelas nossas liberdades. Então, eu creio que isso, do ponto de vista político, para o Moraes foi um ato estratégico, porque para o Moraes ele deve pensar assim, melhor prender hoje, sem uma multidão na porta do Bolsonaro, do que prender amanhã com uma multidão. Essa foi a equação. Vocês vão se lembrar, por exemplo, quando Lula foi preso, como foi a prisão do Lula. Ele estava com uma multidão cercando o sindicato dos metalúrgicos e, aliás, ali ninguém viu risco de nada, né? Mas, enfim, era uma multidão em vigília, exatamente ao lado ali do sindicato. E, aliás, também houve uma vigília quando ele permaneceu preso na Superintendência da Polícia Federal, aí, inclusive, em Curitiba. Todo dia ia lá uma multidão dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, e ninguém viu risco de nada, estava tudo certo. Vigília era lícito naquele momento, agora criminalizamos também vigília. Mas, enfim, o fato é que, naquele momento em que o Lula foi preso e que tudo isso ocorreu, né, a gente tinha uma situação ali totalmente diferente da de hoje, né? E o que eu estava recuperando quando eu fiz essa digressão é que o Trump, vendo essa situação, para o Moraes é mais interessante que haja, nesse momento, uma prisão antes dessa multidão se formar. Mas para o Trump, ele olha para essa situação e talvez fale assim, pô, eles voltaram a atacar o Bolsonaro, o Estado voltou a se insurgir contra o bolsonarismo. Talvez reanime o Trump a voltar a insistir numa discussão com o Brasil a respeito de liberdades. Então, para o Moraes, ele não tinha muita saída, era isso ou depois algo pior, né? Prender o Bolsonaro diante de uma multidão, para ele foi melhor prender agora. É só isso, é estratégia, é política, ele não está nem aí mais para a Constituição. Mas para nós que estamos aí para a Constituição, talvez isso possa reanimar o Trump a voltar a brigar pelas nossas questões, já que nós aqui não conseguimos fazer isso, infelizmente, sozinhos. E, meus amigos, depois de tudo que vimos hoje, não dá mais para viver como se... Família, e agora eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Quero que você aguce seus ouvidos aí, preste muita atenção nesta informação aqui. É a atualização de Gustavo Gaia sobre Jair Messias Bolsonaro, estado de saúde. E vem comigo na matéria, já dá o like aí e compartilha. Vamos ouvir, Gaia. Agora, nesse momento, a poucos metros da casa do Bolsonaro, no escritório de uma empresária amiga nossa. Estamos aqui aguardando a chegada do Flávio, do Marinho, o pessoal vai se reunir aqui para a gente poder decidir o que nós vamos fazer a partir desse momento, porque o que a gente percebeu é que o Alexandre de Moraes está tentando criar uma espécie de armadilha para prender ainda mais. Mas é curioso, vários fatos foram curiosos nessa prisão do Bolsonaro hoje. E não é só o fato de ter sido no dia 22
assim como foi dada uma multa de 22 milhões para o PL. Não é só o fato de estar acontecendo justamente no momento onde a rejeição do Lula está aumentando absurdamente depois que ele se posicionou contra a polícia e a favor do narcotráfico, inclusive na votação que nós tivemos a semana passada. Também não é o fato do escândalo do Banco Master, que envolve os ministros do STF e o ministro da Justiça. Nós temos aí também a Flop 30, que precisava ser esquecida, alguma cortina de fumaça precisava ser criada para que o Brasil não ficasse falando do maior fiasco internacional que já aconteceu no Brasil, ou então a CPMI do INSS, que se aproxima cada vez mais do irmão do Lula, ou o fato do advogado-geral da União, que foi indicado para o STF, ter prevaricado, cometido crime para proteger o irmão do Lula enquanto ele roubava os velhinhos, ou também a CPI do crime organizado, que se aproxima cada vez mais das bases do PT e da esquerda. É curioso essa prisão estar acontecendo justamente hoje. Mas agora eu vou te falar quais foram as mentiras que foram contadas. De acordo com a imprensa, a decisão foi emitida depois de que Bolsonaro havia mexido ou interferido na sua tornozeleira eletrônica. Mentira. A decisão de prisão dele foi dada única e exclusivamente porque o Flávio Bolsonaro fez um pedido de vigília. Inclusive, ela foi emitida no dia 21. Bolsonaro, de acordo com a imprensa, mexeu na tornozeleira dele no dia 22, à meia-noite e 8 minutos. Mas a decisão, ela foi emitida, a decisão de prisão dele, foi emitida no dia 21. Argumentos da decisão: risco de fuga. Um homem de 70 anos que mal consegue andar, que vomita todo dia, crises de soluço que duram 23 horas, ia fugir como se tem policial dentro do próprio quintal da casa dele? Se o condomínio dele está cercado por policiais, isso porque foi com Alexandre de Moraes determinou, justamente porque lá atrás ele considerava que havia um risco de fuga, já que a casa do Bolsonaro fica a 15 minutos da embaixada americana ou de algumas outras embaixadas. 70 anos, um cara que deveria estar no hospital sendo tratado, estava prisioneiro em sua casa, sem poder usar a rede social, sem poder dar entrevista, coisa que nenhum outro criminoso no Brasil jamais teve. Então não havia risco de fuga algum. Aí, agora, para mim é o ponto mais crucial. Alexandre de Moraes acabou de criar um precedente para criminalizar vigília religiosa. O Flávio pediu para que os apoiadores do Bolsonaro e parlamentares viessem à frente da casa dele, não sabe nem é a frente, tá? É uns 100 metros de distância, é o outro lado da rua, para a gente poder fazer uma oração para melhorar a saúde do Bolsonaro, uma oração pela saúde. E ele caracterizou isso como reunião ilícita, seguindo o modus operandi das manifestações do 8 de janeiro. Não só agora orar por alguém virou crime, como também chamar e pedir oração das pessoas pela saúde de alguém virou crime. E usou também o argumento de que outros réus fugiram. Mas espera aí, você não pode penalizar uma pessoa por atos de terceiros. Pelo menos é isso que fala a nossa Constituição. E é isso que o Alexandre de Moraes fez. É tanta aberração, é tanto absurdo nessa decisão, é uma decisão que é difícil de acreditar, até mesmo para aqueles que odeiam Bolsonaro. Até para quem torce pela prisão dele, olha para essa decisão e fala, isso aqui não faz o menor sentido. Mas foi feito. Num sábado, para evitar e negou a prisão domiciliar. Prisões domiciliares já foram concedidas para as pessoas mais novas, que não estavam na condição de saúde que o Bolsonaro está, mas porque ele já tinha transformado a casa dele em presídio e coloca ele agora na Polícia Federal. E negou a prisão domiciliar. Prisões domiciliares já foram concedidas para as pessoas mais novas, que não estavam na condição de saúde que o Bolsonaro está, mas para o Bolsonaro não. O que está acontecendo? A armadilha que o Alexandre de Moraes quer, e na decisão dele fica bem claro que agora ele vai para cima do Flávio Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro agora faz parte de uma organização criminosa, porque ele nos convidou para orar pelo Bolsonaro.
O objetivo que o Moraes quer é uma reação do fígado de cada um de nós. E aí a verdade é que dá vontade. Dá vontade de pegar isso aqui e falar, mas a gente não pode. Porque o que ele mais quer é uma reação mais acalorada, mais enérgica de nós, apoiadores do Bolsonaro, para que ele possa mandar prender cada um de nós. O objetivo do Alexandre é muito claro: impedir que nós façamos maioria no Senado e na Câmara dos Deputados. E para impedir, ele tem que prender todo mundo. Então eu peço, isso nós já conversamos entre nós, agora vai chegar aqui o Flávio e o Marinho, eu peço para que todos os parlamentares tenham muito cuidado. Muito cuidado. Qualquer palavra que você falar agora pode ser usada para te prender. Se você for de direita, se você apoia Bolsonaro, qualquer palavra, qualquer tom mais enérgico que você usar, poderá ser usado para te prender também. Porque esse é o objetivo. É assassinar, é acabar, executar, exterminar a direita do Brasil. Bolsonaro, tenha a mais absoluta certeza. Cada minuto dos nossos dias serão dedicados a desfazer essa injustiça, te colocar livre, porque você reacendeu a chama do patriotismo e essa chama nunca vai ser apagada. E o que eles estão fazendo, essa injustiça, só vai levantar a sua força ainda mais. Porque o Moraes não conseguiu nem esperar o fim do julgamento. Já quis prender o Bolsonaro hoje por risco de fuga, gente. Pelo amor de Deus. O general Heleno também vai para a prisão. Responsabilizar Bolsonaro por causa da saída do Ramagem, da Carla Zambelli ou do Eduardo por atos de terceiros. Bom, ao longo do dia a gente vai fazer mais algumas atualizações. Nós estamos aqui aguardando, já chegaram vários deputados, eu estou numa sala separada, mas nós não vamos desistir. E para mim o ato desse é um ato de desespero de alguém que sabe que está chegando no final da sua ditadura. E aqui, pessoal, só um minuto que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, para quem não viu, rapidinho aí, a convocação que o Zé Trovão fez, tá? Aqui, ó. Olha a convocação que o Zé Trovão fez aí, para quem não viu. Chegou a hora do Brasil se mobilizar. Chegou a hora do Brasil parar. Chegou a hora da gente ir para as ruas como a gente nunca foi antes. Chegou a hora da gente fazer muito mais do que nós fizemos lá em 2021, quando nós paramos toda a nossa nação. Quando o transporte rodoviário de cargas cruzou os braços em prol desse país. Quando o povo brasileiro foi às ruas e não saiu mais. Enquanto nós estamos desesperados, aquele canalha, perseguidor, terrorista, assassino, ditador, está nesse exato momento comemorando o que está acontecendo no Brasil. O sonho de Alexandre de Moraes foi realizado. Ele mesmo realizou. Ele foi o homem que conseguiu condenar milhares de brasileiros, aprisionar pais e mães de família que nunca cometeram um crime sequer. E hoje ele concluiu o seu plano, prendendo Jair Messias Bolsonaro. Eu ando com essa camisa do meu presidente desde o dia em que ele foi preso injustamente em sua casa. Hoje, eu digo para todos vocês, ou paramos o Brasil, ou lutamos por esta nação, ou todos nós seremos presos, acorrentados e amordaçados. Nós somos um parlamento fraco, nós somos um parlamento que não consegue realizar quase nada. Por quê? Porque o Brasil ainda vive um parlamento corrupto de pessoas que devem muito à justiça. Hoje, os senadores da República que não se posicionam, que não têm voz, que não têm coragem, esses são os maiores inimigos desse país. Alexandre de Moraes, ele é, sim, o grande câncer dessa nação. Mas ele é o grande câncer porque o antídoto não tem coragem de lutar em favor do Brasil. Presidente Bolsonaro, eu não sei se o senhor vai ouvir essa mensagem. Eu não sei quem vai escutar essa mensagem. Mas a minha vida está à disposição do meu país. O meu coração, os meus caminhos, todos sempre foram em prol desta nação, de uma nação que tem que ser livre, que tem que ser uma nação forte e verdadeira. Nós não podemos baixar a cabeça e muito menos desistir. Vamos juntar forças, vamos todos nos unir neste momento e lutar para que esta guerra amaldiçoada por alguém que parece ter uma casta de demônios sobre sua mente
seja derrubado, seja destruído através do poder do povo. Nós precisamos vencer um único homem para vencer essa guerra. Nós só precisamos vencer Alexandre de Moraes e a sua ditadura. Se eu for preso por conta desse vídeo, saiba que a ditadura tomou-se o ponto mais alto de todos os tempos. Mas mesmo assim, eu coloco a minha vida em favor do meu país, do meu presidente, dessa nação que não merece ser escravizada, de pais e mães de família que lutam todos os dias para levar à sua casa o sustento, enquanto outros tiram o brilho, o sorriso e a vontade de fazer um Brasil cada vez melhor. Vamos vencer essa guerra. Não desista, se mobilize, transporte rodoviários de cargas, responda às injustiças hoje, para que vocês não sejam consumidos amanhã. Parem e pensem. Não dá para ficar nessa situação. Não dá para brincar com este momento. O Brasil pede socorro e todos nós precisamos nos unir. Caminhoneiros, agronegócio, motoboy, todo mundo. Preste atenção. Ou é agora ou é nunca mais. Você não terá emprego, nem liberdade e nem o que comer. Vou mostrar aqui para vocês aqui, família, que o negócio foi pesado. O negócio foi pesado. Já tem um movimento, preste atenção, vou mostrar aqui. Já tem um movimento nas ruas, tá? Primeiro vamos ouvir aqui o Ramage, que está refugiado nos Estados Unidos da América. Vamos ouvir o recado de Alexandre Ramage aqui, que está refugiado nos Estados Unidos da América. Preste atenção no que ele vai dizer. As coisas parecem claras, mas muita gente não enxerga ou não quer enxergar. Não estão percebendo que a grande mídia esconde a realidade do Brasil? Elas não noticiam os abusos, os ilícitos do Alexandre de Moraes. Não passa na grande mídia. Todo o caso do Felipe Martins não é divulgado. Toda a vaza-toga, o uso do TSE, forjando prova, questão da criatividade para censurar, controlar. Agora ficam querendo maquiar a reunião do Mauro Vieira, chanceler do Lula. Mauro Vieira ele não foi recebido por um secretário de Comércio, Relações Exteriores, mas pelo Marco Rubio, que além de secretário de Estado, é o conselheiro de segurança do Trump. A questão é absolutamente política. O problema principal é o STF, do Alexandre de Moraes. E é possível que o mercado financeiro do Brasil e os partidos que se dizem de centro-direita não estão entendendo isso. Vão esperar serem destruídos por esse sistema? Todos nós sabemos que o PGR é capacho, que a OAB não existe, que o presidente do Senado, na verdade, é refém do STF, ou seja, capacho também. Isso tudo para proteger meia dúzia de ditadores autoritários, que concentram o poder inconstitucional neles. Vão aceitar, deixar quebrar o Brasil? E os partidos? Não entenderam que se colocaram Alexandre de Moraes para destruir a direita? Agora colocaram Flávio Dino para acabar com o centro. Ou seja, ao invés de serem lacaios desse sistema, deveriam se posicionar verdadeiramente na direção certa para o Brasil. Na época da Segunda Guerra Mundial, Getúlio estava do lado de Mussolini, e de Hitler também. Foi o pragmatismo dos Estados Unidos, na época, que nos fez estar do lado certo da história. Nós estamos agora num momento bem parecido, bem semelhante, de decisão do rumo do Brasil no mundo, de um Brasil que foi Jair Bolsonaro que nos uniu, que deu exemplo de como ser próspero, como ter segurança, democrático. Só ver esse exemplo agora das estatais no governo Lula, dando 9 bi de prejuízo com o Bolsonaro, lucro. É para saber também que nós só temos essa oportunidade por causa do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Ainda tem vários idiotas falando que o Eduardo está atrapalhando. O Eduardo conseguiu essa histórica Magnitsky com a ajuda do Paulo Figueiredo. Primeiro conseguiu com credibilidade, com informações verdadeiras, fundamentadas. Aí conseguiu botar o Brasil no radar de prioridades na geopolítica mundial para os Estados Unidos. E, por fim, não deixou que esse sistema desse um jeito de se manter no poder pela coação. Queriam condicionar um apoio do Bolsonaro, mesmo sacrificando ele. Nós estamos no momento da virada, acreditem. O Brasil tem jeito, basta querer. Cobre dos seus deputados, dos seus senadores, começa por eles. É Bolsonaro 2027 ou quem ele indicar sem coação para a manutenção desse regime que está aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Agora, pessoal, presta atenção, hein? O Ramage é mais um refugiado.
Olha isso aqui, ó, já começa um movimento por todo o Brasil. Vamos mostrar aqui como que estão aí várias capitais. Essa é a tropa de São Paulo, ao vivo, dia 22 de novembro de 2025. Dá uma olhada aqui, ó. A seara é grande, mas trabalhadores estão... Esse é o grito IG da nossa nação. Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Bolsonaro livre! Calma, pessoal. Calma, Barba 8. Tem pouquinha gente. Calma, calma. Um incêndio começa pequenininho. Calma aí, gente. Calma aí. Michele Bolsonaro faz forte desabafo. Nosso líder, a maior... Vamos ouvir a dona Michele aqui, família. Orientação da Michele. E hoje cedo recebi a ligação às 6 horas da manhã que a polícia estava em minha casa para conduzir o meu marido, o nosso líder, a maior voz da direita no país, aquele homem que Deus levantou para cuidar da nossa nação, estava sendo conduzido até a Polícia Federal. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos de pé, estamos resilientes, crendo em Deus, que tudo vai se resolver, porque Deus não perdeu o controle de nada. O sol da justiça vai brilhar no Brasil. É assim que nós cremos. Nós estamos aqui por um milagre. Deus nos resgatou. Deus fez um milagre em 2018, quando aquela facada era para a morte. E o Senhor fez um milagre na vida dele. E nós cremos que nós estamos cumprindo uma missão. Eles quiseram calar a voz do meu marido em 2018, estão tentando calar a voz dele agora, mas ele levantou um exército. Ele deu voz a um exército de pessoas de bem da nossa nação, que se reergueram, que amam o Brasil, que entendem que a nação tem promessas do Senhor e que elas vão se cumprir. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É o bem contra o mal. E nós não vamos retroceder, nós vamos continuar, nós vamos avançar. O inimigo não vai nos paralisar. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês, que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Hoje, dia 22, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele age com simbologia, quando multou o Partido Liberal, multou em 22 milhões. Hoje, dia 22, está sendo preso. Mas, Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você venha se arrepender de todos os seus pecados. Que você venha largar, deixar a iniquidade de lado. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Eu abençoo a sua vida, abençoo a vida da sua esposa, dos seus filhos. E abençoo a todos aqueles que têm nos perseguido. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Muito obrigada, povo de bem. A verdade vai prevalecer. Aqueles que estão presos, injustiçados, eles vão ser livres. Deus vai restituir tudo que nós perdemos. Eu vi um grupo de irmãs cantando, declarando no mundo espiritual que a ordem é para marchar e nós não vamos recuar. Um beijo, não vamos desistir. Bolsonaro, você é amado por todos e Deus vai te abençoar e vai te livrar desse cativeiro. Um beijo a todos vocês. Haja força, hein? Que exemplo, hein, família? Que exemplo, ó, chega até a arrepiar. Essa é a primeira-dama do Brasil, né? Mais movimento ontem à noite, ó. Vamos ver. Vambora! Vambora, gente! Divulga aí nas redes sociais! Gente... Vambora, gente! Divulga aí nas redes sociais! Gente, não pode ficar em casa, não! Vamos lá! Calma que tem mais. Ah, Baba 8, tá pequeno. Calma, gente. O trem começou agora. Hein? Tá pequeno, mas começou agora. Preste atenção. Tem muita água para rolar. Tem muita coisa para ser desenrolada. Vamos ver aqui. Peraí. Deixa eu colocar aqui a fala. Ah, tá aqui, ó.
Mais um movimento de ontem. Vou pegar aqui. Já compartilha isso aí, pessoal. Olá, meu amigo e minha amiga patriota de todo o Brasil. Hoje, 21 de novembro de 2025, nós estamos aqui nas ruas. Feriado prolongado, mas estamos nas ruas. Por anistia, por liberdade. Não vamos desistir. Na rua, aqui, buzinaço, muitos mandam a gente pro inferno, até ameaçam de morte, falam que vai bater na gente. Mas eu não vou me calar, nós não vamos desistir. Nós estamos aqui lutando por um Brasil livre, por um Brasil melhor. E eu não abro mão da anistia, eu não abro mão da liberdade, dos exilados de volta para casa, daqueles que estão lá amargando desde o dia 8 de janeiro de 2023. Eu não abro mão da liberdade deles, da liberdade de Bolsonaro. Então faça sol, faça chuva. Eu estou aqui nas ruas. Hoje somos 4 pessoas. Estamos em número de 4. Mas geralmente nós ficamos com 10, 15. Não importa, seja 2, seja 3, seja 15. Vocês falam que nós temos que ir para as ruas? Nós estamos nas ruas há 106 dias direto, consecutivos nas ruas. Então, meu amigo, não é desculpa. Liberdade já, anistia já. E Débora, familiares, os exilados, vocês, Bolsonaro, não vou desistir de vocês. Liberdade já. Deus fará justiça. Deus abençoe. Trump, o que o Trump falou? Preste atenção, família. O que o Trump falou? Vamos ouvir aqui, ó. Escute com muita atenção isso aqui. Vamos ouvir. Preste atenção. Trump acabou de falar. Eles cruzaram a linha vermelha e agora vão conhecer o peso da mão de uma superpotência. Não é mais política, é caso de segurança nacional dos Zeus e o Pentágono não brinca em serviço. Querem transformar o Brasil numa Venezuela, mas esqueceram que a Águia do Norte está de olho aberto. Fontes americanas voltaram a colocar o Foro de São Paulo na mesa, e isso respinga direto em Brasília. Hoje ficou claro para Washington que há uma articulação envolvendo governo e aliados regionais. E é por isso que os Estados Unidos entraram no jogo. E se um dia sumirem com esse canal, você ainda vai poder me encontrar. O link do canal do WhatsApp está no primeiro comentário fixado. É gratuito, anônimo. E você vai ser o primeiro a saber de tudo. Lá eu te mostro tudo que eles escondem. Eu me chamo Walter Leão, analista político internacional. Começa agora mais um análise geopolítico. Aqui no canal Povo Brasileiro em Alerta. O Pentágono acionou o alerta vermelho imediato contra a suja traição do Foro de SP. E a força bruta americana vai esmagar quem ousou tocar na liberdade do povo brasileiro. Agora, a prisão covarde, orquestrada na calada da noite, e a perseguição implacável, suja e desumana contra o líder máximo da nossa nação não são, de forma alguma, atos jurídicos legítimos ou decisões baseadas na lei que eu e você respeitamos, mas sim uma ordem direta, imunda e vergonhosa, vinda dos porões fétidos do Foro de São Paulo, cumprida por lacaios que venderam a alma para o diabo em troca de poder. O sistema podre, carcomido pela corrupção e pelo ódio ao Brasil, rasgou a máscara de vez, jogou a Constituição no lixo e provou ao mundo, sem deixar margem para dúvidas, que transformou nossas sagradas instituições em meros escritórios de despacho, em balcões de negócios escusos, para atender aos interesses comunistas da China, da Rússia e de ditaduras sanguinárias que odeiam a liberdade. Mas eu digo a vocês, com a certeza de quem vê os bastidores, a festa acabou, a farra desses tiranetes chegou ao fim, porque os Estados Unidos da América, a maior potência militar e econômica da história da humanidade, atingiram o limite da tolerância. A linha vermelha foi ultrapassada com arrogância e a resposta que virá do norte não será mais baseada na diplomacia de papel, em notas de repúdio ou conversinhas de corredor, mas sim na força bruta militar, no estrangulamento econômico de verdade e na aniquilação financeira de quem ousou desafiar a ordem democrática no quintal de Washington. Meus amigos e minhas amigas patriotas de todo o Brasil, do Oiapoque ao Chuí, prestem muita atenção, mas muita atenção mesmo no que eu vou falar agora.
Olhem nos meus olhos e sintam a gravidade do momento histórico que estamos vivendo. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil não é política. Esqueçam a política tradicional. Isso morreu. O que nós estamos assistindo não é justiça, porque a justiça venda os olhos. Mas o que vemos aqui é um judiciário de olhos bem abertos, escolhendo alvos a dedo. O que está acontecendo diante dos nossos olhos, na nossa terra, no nosso solo sagrado regado com o suor dos nossos avós, é um crime de lesa pátria. É uma alta traição. É uma declaração de guerra aberta e declarada contra a família brasileira, contra a fé cristã e contra a liberdade individual de cada cidadão de bem. A resposta americana já está desenhada, os mapas estão na mesa, as ordens estão assinadas nos gabinetes blindados de Washington, e eu garanto a vocês, com todas as letras, que ela é muito pior, muito mais devastadora e muito mais implacável do que esses tiranos de Brasília, embriagados pela soberba, imaginam nos seus piores e mais terríveis pesadelos. Eles acham que estão protegidos por suas togas e seus cargos. Eles acham que podem fazer o que quiserem com um ex-presidente que carrega multidões. Eles acham que são intocáveis. Mal sabem eles, pobres coitados, que acabaram de assinar a própria sentença de fim de carreira e talvez de fim de liberdade, perante a maior potência do mundo que não aceita brincadeiras. Olhem o que eles fizeram. Analisem a frieza. Olhem a covardia estampada na cara deles. Olhem a sujeira moral que exala dessas decisões. Vocês viram, eu vi, o Brasil inteiro viu, e o mundo está assistindo estupefato. Levaram o homem para a Polícia Federal, humilharam um símbolo nacional, trataram um ex-chefe de Estado, um homem que devolveu o orgulho a esta nação, um homem que fez o brasileiro voltar a usar verde e amarelo, como se fosse um bandido qualquer, como se fosse um perigo para a sociedade. E enquanto isso, meus amigos, o que a gente vê? O que a gente assiste no noticiário Chapa Branca? A gente vê traficante sendo solto, a gente vê corrupto condenado desfilando de terno e gravata em palácio. A gente vê o crime organizado tomando conta das ruas enquanto a polícia caça quem opina na internet. É ou não é um escárnio? É ou não é para deixar qualquer pai de família, qualquer mãe que luta para criar seus filhos, revoltado, indignado, com o sangue fervendo nas veias e com vontade de gritar? Eles cruzaram a linha vermelha, eles pisotearam a linha da decência. Eles não respeitam mais nada, não respeitam a história, não respeitam o voto, não respeitam o povo. Não tem mais 4 linhas, isso é passado. Não tem mais lei, a lei é a vontade deles. O que tem é o capricho de um pequeno grupo de iluminados que se acha dono do Brasil. Donos da verdade, donos do nosso destino. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, com toda a responsabilidade de quem conhece o jogo geopolítico. Eles mexeram no vespeiro errado, eles cutucaram a onça com vara curta. Eles acharam que iam intimidar o povo, acharam que o medo ia nos paralisar. Mas eles só conseguiram acordar o gigante adormecido. E pior, muito pior para eles, acordaram a águia do norte, que estava observando tudo em silêncio e agora prepara o rasante fatal. Eu quero que você, meu amigo caminhoneiro, meu amigo do agro, comerciante, empresário, você que trabalhou a vida inteira, que construiu seu patrimônio com suor e calo na mão, que ama a sua família e teme a Deus, entenda a gravidade absoluta disso. A submissão das nossas autoridades a agendas estrangeiras é nojenta, é repugnante, é humilhante para nós como nação soberana. Ver um juiz, ver um ministro, agir não como um guardião da lei, mas como um funcionário obediente, um capacho servil do Foro de São Paulo, cumprindo tabela para agradar ditadores, é de doer na alma de qualquer patriota. Eles recebem a ordem lá de fora, dessas ditaduras que odeiam a liberdade, que prendem opositores e fecham igrejas, e cumprem aqui dentro com requintes de crueldade, com um sorriso cínico no rosto. Eles querem transformar o Brasil numa imensa Venezuela, numa terra arrasada. Eles querem que você fique na fila do osso, dependendo de migalhas do governo.
Eles querem calar a sua boca, controlar o seu WhatsApp, vigiar o seu pensamento, decidir o que você pode ou não pode falar dentro da sua própria casa. A prisão, ou a ameaça constante de prisão do capitão, é só o começo, é só o laboratório. Se eles fazem isso com ele, que tem milhões de votos e apoio popular, o que você acha que eles vão fazer com você, cidadão comum? O que você acha que eles vão fazer com a sua propriedade, com o seu terreno, com a sua poupança? O que você acha que eles vão fazer com a sua aposentadoria, que você demorou a vida toda para conseguir? O que você acha que eles vão fazer com a sua aposentadoria, que você demorou a vida toda para conseguir? Eles vêm para cima de tudo. Eles não têm limites. Mas isso, meus amigos, não é só sobre o Brasil. E é aqui que o jogo vira. É aqui que entra a geopolítica pesada. É aqui que entra o jogo de gente grande, onde esses nossos ditadores de meia tigela não têm vez. Vocês acham mesmo que o Pentágono está dormindo? Vocês acham que a CIA, que a NSA, que a inteligência americana não está vendo que o Brasil, a joia da América do Sul, está sendo entregue de bandeja para a China comunista e para a Rússia de Putin? Vocês acham que eles vão aceitar isso calados? Meus amigos, para os Estados Unidos, isso não é briga política partidária. Eles não ligam para a nossa briga paroquial. Para eles, isso é ameaça existencial. É ameaça à segurança nacional dos Ilhar Simewa. Ter um país do tamanho do Brasil, com as riquezas que nós temos, com a localização estratégica que nós temos, no quintal deles, governado por gente que bate continência para o comunismo internacional, é inaceitável, é intolerável, é motivo de guerra. A conexão é clara como a luz do dia. O Fórum de São Paulo dá a ordem, o sistema aqui cumpre subserviente, e os recursos do Brasil, o nosso petróleo, o nosso nióbio, a nossa comida, vão para fortalecer os inimigos da América. É por isso que eu digo e repito com todas as letras. O cenário de guerra híbrida está montado e o gatilho foi apertado. O Pentágono não vê mais o Brasil como um aliado confiável sob essa gestão desastrosa. Eles veem o Brasil hoje como um território hostil, capturado por uma organização criminosa transnacional disfarçada de governo. E eu pergunto a vocês, como é que a maior potência militar do mundo trata ameaças reais? Com flores? Com diálogo? Com cartinha de repúdio? Com nota oficial dizendo que está muito preocupado? Não, meus amigos, não se iludam. Eles tratam com força bruta. Eles tratam com estrangulamento. Eles tratam com a aniquilação da capacidade de operação do inimigo. A esperança vem justamente dessa força avassaladora. A esperança vem do fato concreto de que o mundo ocidental, o mundo livre, não vai permitir que o Brasil vire uma base avançada da China no Atlântico Sul. Donald Trump já avisou. E quando ele avisa, o mundo treme. Os generais americanos já avisaram nos relatórios de defesa. A intervenção que está por vir não precisa necessariamente de um único soldado desembarcando na praia de Copacabana. A guerra moderna é diferente. Ela é cirúrgica. A guerra moderna é financeira, é cibernética, é de inteligência e espionagem. Imaginem vocês o pânico nesses gabinetes em Brasília quando as contas desses tiranos, contas recheadas com dinheiro duvidoso, forem congeladas em Miami e Nova York. Imaginem o desespero quando os vistos deles e de suas esposas e filhos forem cancelados sumariamente e eles ficarem presos aqui dentro, cercados pelo povo que eles traíram, sem poder fugir para gastar o dinheiro roubado nos luxos da Europa e dos Estados Unidos. Imaginem quando as sanções econômicas baterem nas empresas amigas do rei que financiam essa pouca vergonha. Vai ser o caos para eles. Vai ser o colapso do sistema. Vai ser o fim da linha para a impunidade. Não vai ser cartinha, entendam isso. Vai ser bloqueio total. Vai ser classificação de organização criminosa. Vai ser a Interpol batendo na porta de manhã cedo. Vai ser o DEA investigando as conexões obscuras com o narcotráfico que todo mundo sabe que existem, mas a imprensa finge que não vê. O sistema está tremendo.
Eles estão com medo. Eles tentam mostrar força prendendo idosos, censurando jornalistas, gritando nos microfones, mas no fundo, quando deitam a cabeça no travesseiro, eles estão apavorados. Eles sabem que o dossiê está pronto. Eles sabem que a NSA tem tudo gravado. Cada conversa, cada transação bancária, cada ordem ilegal. Eles sabem que cada centavo desviado, cada traição à pátria está registrada nos servidores americanos. E a hora da cobrança chegou, e o cobrador não aceita parcelamento. O povo brasileiro está gritando por socorro. O povo não aguenta mais tanta injustiça. O caminhoneiro quer parar o Brasil porque sabe que se não parar agora, vai parar depois, por falta de liberdade. O agro quer parar porque sabe que é o próximo alvo. O empresário não aguenta mais ser esfolado. A greve geral é um grito de desespero. É o último recurso de quem não tem mais a quem recorrer aqui dentro, nas instituições nacionais. Porque aqui dentro, as portas foram fechadas na nossa cara com cadeado e tranca. O Congresso, que deveria nos representar, se vendeu por emendas, se acovardou. O Judiciário, que deveria guardar a Constituição, se tornou um partido político de oposição à nação. O Executivo é uma filial declarada do Foro de São Paulo. Só nos resta olhar para o céu e pedir a Deus, clamar aos céus e olhar para o norte e esperar a ação estratégica que vai cortar a cabeça da serpente venenosa. Não se enganem, patriotas. O sofrimento é grande, a angústia aperta o peito, eu sei. Ver o nosso país desse jeito dói, machuca. Mas é na hora da maior escuridão, é no meio da tempestade, que a luz brilha mais forte e o caminho se revela. O mal nunca vence no final. A história nos ensina isso. Eles podem ter a caneta na mão hoje, eles podem ter o diário oficial para publicar suas mentiras. Eles podem ter a chave da cadeia momentaneamente. Mas eles não têm o principal. Eles não têm a legitimidade. Eles não têm o povo ao lado deles. Eles não podem sair na rua sem serem vaiados. E acima de tudo, eles não têm a força militar real para peitar o mundo. Eles são tigres de papel, gigantes de pés de barro. E quando a águia americana decidir que a brincadeira acabou, quando a ordem for dada, o castelo de cartas vai desmoronar em questão de horas. E não vai sobrar pedra sobre pedra desse sistema podre. Mantenham a fé inabalável. Mantenham a cabeça erguida, não se curvem. Não caiam nas provocações baratas. Não deem motivo para eles agirem com violência, mas não deixem de se indignar um segundo sequer. A indignação é o combustível da mudança, a apatia é a morte da nação. O Brasil não vai acabar, nós não vamos permitir. O Brasil não vai ser vermelho, nunca será. A nossa bandeira é verde e amarela, e jamais, eu repito, jamais será vermelha. A força bruta está a caminho, a cavalaria está chegando. O cerco se fechou de forma irremediável. Quem traiu a pátria vai pagar um preço alto, histórico, vergonhoso e eterno. Seus nomes serão lembrados com nojo pelas futuras gerações. Deus abençoe o Brasil. Deus proteja as nossas famílias desse mal. E que a justiça divina, que não falha, e a justiça dos homens livres caiam pesadas, implacáveis e definitivas sobre a cabeça desses traidores da pátria. Estamos juntos nessa trincheira, ombro a ombro, e eu garanto a vocês, nós vamos vencer, porque a verdade é uma força da natureza que ninguém pode represar para sempre. Deixe o seu joinha nesse vídeo, se inscreva no canal. Aqui você está acompanhando ao vivo lá da porta da... Aí, ó. Isso aí é lá na porta, ó. A briga, a briga. Olha o petista brigando lá, olha aí, ó. Olha o petista aí, ó. Olha o petista. Briga na porta lá da Polícia Federal agora, pessoal. Olha o petista lá, ó. A confusão. Olha lá, olha lá, olha lá. Presta atenção, gente. Infiltrado lá na porta da Polícia Federal. Olha lá, olha lá, olha lá. Infiltrado. Olha lá, o de vermelho lá infiltrado, ó.
Esse aí. Esse de vermelho é infiltrado. Ó. Ó, infiltrado, presta atenção. Tá ao vivo lá na porta da Polícia Federal. Aqui é um vídeo gravado. Olha isso, olha isso. Olha o infiltrado, gente. Olha o infiltrado de vermelho na porta da cadeia. A porta da cadeia, não, da Polícia Federal. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o petista no meio, olha o petista no meio, presta atenção. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Presta atenção, gente. A direita, família, é pacífica, olha lá. Até o petista tá no meio lá de vermelho manifestando. Olha isso. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O fotógrafo tirando. O cidadão de bem, família, a direita, ela não liga quando tem petista, não. Tá vendo? O petista fica lá falando abobrinha. Eles deixam ele lá, ué. Olha lá. Olha lá. É a liberdade de expressão. O petista tá lá falando. A direita não vai partir para agressão. A direita não vai partir para agressão. Vai deixar ele falar igual pobre na chuva. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. O de vermelho é petista. Olha lá, olha lá, olha lá. Batendo boca, mas fica lá, ninguém bate. Olha lá, olha lá, olha os petistas, ó. Essas velhas aí, família, essas velhas petistas, isso é puxa-saco do Lula, isso aí deve viver de Bolsa Família. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, velho petista. Isso deve viver de Bolsa Família. Tá vendo como a direita é pacífica? A direita deixa a velhota tá falando, olha lá. Parecendo a bruxa do 71, essa velha aí. Olha lá, a velha de preto ali é petista, lá, a bruxa do 71. A bruxa do 71 tá lá, ó. Olha lá a cara dela, só tem nariz, mais nada. A bruxa do 71. Tá vendo como que a direita é tranquila lá? Olha lá. O cara falou que ela tá fedendo. Vai tomar banho, velho. Deve estar fedendo mesmo. Petista não gosta de tomar banho. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o cabelo dela, parecendo um ninho de guache. Olha o cabelo dela, família. Parece um ninho de guache. Olha lá, 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 lá. A bolsinha, a bolsinha. A bolsinha, a bolsinha. A briga, a briga, a briga, família. A briga não, né? Que a direita não briga, né? É os militontos mesmo. Meu Deus do céu. Isso é ao vivo, família. Ao vivo agora. Porta da Polícia Federal em Brasília. Os manifestantes já começam a chegar. Manifestantes já estão ali, começando uma pequena aglomeração. Isso aí vai ficar grande, tá, família? Se prepare, o gigante está acordando. O agronegócio vai parar. Pode ter certeza disso, tá? O agronegócio vai parar essa nação, família. Pode ter certeza disso. Começou ali. Olha lá, outro petista. A direita é tranquila, é pacífica, família. Ninguém empurra ninguém. O petista fica lá conversando igual cachorro sem dono. Tem que ignorar, né, família? Tem que deixar o petista falar sozinho. Não adianta bater boca. Só tem o tico e o teco. Aí. Como é que você vai bater boca com uma pessoa que só tem 2 neurônios? Tem que largar isso lá falando sozinho, família. Essa é a solução. Entendeu? Larga essa mulher aí. Olha lá, olha lá. A cara dela. A bruxa do 71 tá lá. Olha lá. Olha lá. A bruxa do 71. Olha lá, ela lá. Olha lá.
Não adianta bater boca com isso, não. Cara de bruxa danado. Ô, mulher feia, você tá doido? Cara de bruxa danada lá, tá rodeando lá ainda. Vai dar tapa na cara. Mulher pode bater em mulher, que não dá nada não, hein? Agora colocou o microfone lá. Pega fogo, cabaré. Lá. Bom, senhora. Sou Victor Mota, do canal Victor Mota Sem Censura, na direita, defensor do nosso presidente. Me diga aqui, a senhora, na história, a senhora já viu na história um homem com essa honestidade ser preso dessa forma? Família, tem mexida não, tá? Você tá doido. Família, então vamos ficando por aqui. Mais tarde a gente volta aí lá no vlog, beleza, pessoal? Mais tarde nós iremos voltar aí trazendo mais informações aí, beleza? Beijo no coração. Dá o like aí, família. Senta o dedo no like. Manda um pix aqui de R$22 pra gente dar um tapa na cara desses militontos que ficam mandando 13 centavos aqui pra nós. Nos ajude aí. Juntos somos mais fortes. Unidos seremos imbatíveis. Um abraço e até breve. Assista esse vídeo aqui também, que é do meu canal BBR News, tá, família? Um abraço e até breve, família. Valeu. Falou. Bom domingo a todos.